Olá, prezado candidato, olá, prezada candidata ao concurso de admissão da carreira diplomática. Nós vamos para a nossa quarta intervenção sobre as posições oficiais do Brasil em 2017. Eu começaria falando sobre terrorismo. O Brasil tem oferecido sua cooperação às iniciativas do Conselho de Segurança das Nações Unidas na luta contra o terrorismo. O Brasil apoia a imposição de sanções. Entretanto, o Brasil defende que se deve fazer frente às causas subjacentes do fenômeno, ou seja, as causas como a pobreza e as causas também da desigualdade do acesso aos benefícios do desenvolvimento. O Brasil também defende a necessidade de assegurar que o combate ao terrorismo não afaste as preocupações com respeito ao direito. O patrocínio do direito significa, entre outros elementos, a adoção de elementos transparentes de listagem e de deslistagem, atentos à proteção do indivíduo. É bom lembrar que no uso das atribuições do artigo 84, inciso 4 e inciso 7 da Constituição Federal de 88, as resoluções do Conselho de Segurança têm sido internalizadas no Brasil por meio de decretos. O regime de sanções à Ruanda, entretanto, foi uma exceção, porque até onde se sabe, o Brasil não editou nenhum diploma legal. Mas, via de regra, os regimes de sanções são internalizados no Brasil via decreto. As organizações internacionais, sejam elas de integração, sejam organizações de cooperação, são adequadamente qualificadas como the place for lawful exercise of the state's power, na perspectiva de Dan Sarahushi. Dan Sarahushi é doutrina, não é que não seja a posição do Brasil, mas ele foi citado em algum lugar onde a gente colheu as posições oficiais do Brasil. Então talvez seja interessante citar o autor, Dan Sarahushi. Para você escrever Sarahushi, você vai escrever S-A-R-O-O-S-H-I. S-A-R-O-O-S-H-I. E esse autor, ele enxerga as organizações internacionais como o lugar para o exercício do poder estatal legal. Muito bem. Para o professor Cansado Trindade, esse já é mais famoso, as organizações internacionais têm sido fundamentais não apenas para a crescente regulamentação de novas áreas das atividades humanas, mas também para a gradual institucionalização do ordenamento jurídico internacional. Então, o Cansado Trindade é uma boa referência para a prova de direito internacional público, mas também para a política internacional, em alguma medida. As organizações internacionais são fundamentais para a crescente regulamentação de novas áreas da atividade humana e também para a gradual institucionalização do ordenamento jurídico internacional. O limite entre domínio reservado dos Estados e a área de atuação da ONU está estabelecido, entre outros pontos da Carta de São Francisco, no seu artigo 2º. Esse artigo 2º, o inciso 7 especialmente, estabelece que nada dos dispositivos do tratado pode ser interpretado como autorizando a organização a interpretar em temas que competem essencialmente os assuntos internos dos seus membros. Ou seja, o artigo 2º, ele prevê a soberania, ou melhor, eu acho que nesse caso é a soberania dos Estados, para que a carta não seja interpretada em nenhum sentido que afete a soberania do Estado. Agora, novamente, de acordo com Cansado Trindade, os estudos sobre as organizações internacionais podem ser divididos em duas categorias. Isso pode te ajudar, inclusive, a dividir os parágrafos na hora de você fazer a resposta. Existem os estudos de cunho, digamos, constitucionalistas, dedicados à análise do funcionamento interno da organização internacional. Por exemplo, quando se estuda a personalidade jurídica, capacidade de concluir tratados, composição de órgãos, processo decisório, competência, etc. E existe uma outra leva de estudos, uma segunda categoria na leitura do professor Cansado Trindade, que são os estudos de cunho institucional.
onde se analisa o impacto das organizações internacionais sobre o direito internacional. Então, de um lado, os estudos constitucionalistas, de um outro lado, os estudos institucionalistas. O debate doutrinário entre os partidários do dualismo, como Amílcar de Castro, e do monismo, como Celso Albuquerque de Mello, continua suscitando excelentes debates no campo doutrinário. Inspirados nas teorias de Trippel, que nós vimos lá na aula de Direito Internacional, que era uma referência, Carl Trippel, uma referência importante do dualismo, e de Anzilotti, os dualistas entendem a constituição distinta do direito interno do direito internacional. Duas naturezas distintas, portanto. Do ponto de vista formal, prevalece o entendimento emanado do Poder Judiciário de que a vigência dos atos internacionais do Brasil pressupõe a transposição para o direito interno. Isso é uma tese do dualismo, como nós vimos. Quase sempre, essa transposição requer o concurso das vontades do Executivo e do Legislativo. O Supremo, inclusive, confirmou a possibilidade de controle constitucional de atos internacionais, desde que, claro, já incorporados definitivamente ao plano do direito interno. E aí você pode citar a ADI 1483, 1480, item 3 do Distrito Federal. Muito bem, a relação entre o Poder Executivo e Legislativo encontra as referências lá no artigo 84, inciso 8, que se refere à competência privativa do Presidente da República para celebrar tratados, e o 49, inciso 1, sobre a competência exclusiva para resolver definitivamente sobre esses atos do Congresso Nacional. Além disso, apenas a referência do parágrafo 2º do artigo 5º, bem como o artigo 78, que foi modificado pela emenda constitucional número 7 de 95. Ou seja, quando você for fazer essa discussão, que já foi objeto de terceira fase, para discutir até onde vai o Poder Executivo e até onde vai a vontade do Poder Legislativo, você tem, de um lado, artigo 4, inciso 8, do outro lado, artigo 49, inciso 1º. Beleza? Para além disso, o que você vai mencionar? Parágrafo 2º do artigo 5º, e você vai mencionar também o artigo 178, beleza? Aliás, você pode ir um pouco além para falar da legislação infraconstitucional. Na legislação infraconstitucional, você pode mencionar o artigo 98 do CTN, que é o Código Tributário Nacional. O artigo 98 estabelece que os tratados e convenções internacionais revogam, sim, ou modificam legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Além disso, você pode citar a lei ainda em vigor, 6815 de 80, que habilita a extradição com base em tratados. E o Código Brasileiro de Aeronáutica, que estabelece que o direito aeronáutico brasileiro é regulado, entre outros, pelos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte. Então tem três grandes exemplos de legislação infraconstitucional que você pode agregar à sua resposta de terceira fase. CTN, artigo 98, o Estatuto do Estrangeiro, 6815 de 80, e o direito aeronáutico brasileiro. Muito bem, em 2009, esses são parênteses, esses são todos os argumentos do governo brasileiro, tudo bem? Em 2009, o Brasil ratificou a Convenção de Viena sobre Tratados Internacionais com reserva aos artigos 25, aplicação provisória de tratados, e 66, jurisdição compulsória da Corte Internacional de Justiça. Embora já constasse na Convenção de Havana sobre Direito de Tratados, lá de 1928, o artigo 27 da Convenção de Viena prevê que as partes não podem invocar disposições de direito interno para justificar o não cumprimento do tratado. Portanto, quando você for citar a Convenção de Viena, você pode lembrar do artigo 27 para dizer que as partes não vão invocar disposições do direito interno. Mas também você pode lembrar do artigo 25 e do artigo 66, que são as reservas do Brasil realizadas em 2009.
A jurisprudência tem orientado a integração do direito internacional no ordenamento jurídico brasileiro. 2 pontos merecem destaque. Primeiro, o reconhecimento de que o tratado produz efeitos internos a partir da data da vigência prevista no decreto de promulgação, que deve ser adotado aí pelo presidente da República após a aprovação do tratado, via decreto legislativo pelo Congresso Nacional, sem a necessidade de legislação interna que reproduz o conteúdo. Então tem decreto de promulgação e também tem o decreto legislativo. Segundo ponto importante, o entendimento de que o tratado deve ser equiparado à lei interna e sua aplicação afastada da hipótese do advento de lei posterior contrária, que respeita, claro, o princípio da especialidade e do rito. Né? No caso, o nosso rito de 2/3/5, por exemplo, que equivale às 2 votações nas 2 casas por 3/5 dos membros, no caso dos tratados de direitos humanos. Ou seja, existe precedência só no caso da lei posteriori, lex posteriori, como se diz. Ou seja, deixa eu ver se eu não falei bobagem. Não, é realmente só para você ficar atento à jurisprudência, no que se refere ao reconhecimento dos tratados que passam a ter efeitos com o decreto da promulgação, isso é importante. E o segundo ponto, também importante, de que o tratado deve ser equiparado à lei interna e a sua aplicação afastada na hipótese do advento de lei posterior. Beleza? Então, só a lei posterior que pode afastar o tratado internacional. Tá? Lei posterior, claro, ou a especialidade. O decreto presidencial é manifestação essencial e insuprimível, pois expressam a promulgação do tratado, a publicação oficial do seu texto e a executoriedade do ato internacional. Então, para que serve aquele decreto de promulgação? Muito bem, ele expressa a promulgação do tratado, a publicação oficial do seu texto e a executoriedade do tratado internacional. Beleza? Muito bem. Gelson Fonseca Júnior, você não pode deixar de citar nosso querido embaixador já? Acho que é embaixador, mas eu não sei. É porque esses dias eu fui fazer entrevista lá, um parênteses importante, fui fazer entrevista da Bolsa de Ação Afirmativa e a pessoa que conduziu a entrevista foi o ministro. Eu não vou nem citar o nome do ministro, mas o fato é que eu o chamei por mais de uma vez de embaixador. E ele parece que gostou, porque ele não fez nenhuma ressalva. E aí eu fiquei depois super assim, constrangido e tal. Falei, putz, errei aqui na casa, né? Mas tomara que ele tenha entendido aí a profecia, vamos chamar assim. Gelson Fonseca Júnior, voltando aqui para a Vaca Fria, e aí é importante que você tome nota, ele observa a maneira como a África do Sul estendeu o regime segregacionista. Por um lado, a África do Sul tinha um componente que a estigmatizava, que era a segregação racial, isolando o país. Por outro lado, o país detinha vastos recursos naturais, além de desenvolvimento tecnológico, inclusive nuclear, que funcionava como fatores de atração. Essa análise do embaixador Gelson Fonseca, por que ela é importante? Porque, eventualmente, se você tiver que explicar a relação do Brasil com a África do Sul, ou se você for entrar no mérito da construção do BRICS ou do IBAS, e puder falar da nossa, melhor, não só da nossa brasileira, mas a dificuldade de relações internacionais com a África do Sul durante o regime de apartheid, você vai mencionar essa citação do Gelson Fonseca Júnior em relação a essa ambiguidade. De um lado, o desafio do regime segregacionista do ponto de vista político e do outro lado, do ponto de vista econômico, o potencial dos recursos naturais e do desenvolvimento tecnológico do país. Tudo bem? Diferentemente do que preconizava a República da África do Sul, o apartheid não era um problema apenas interno. O regime afetava o sistema regional sul-africano, bem como o sistema universal de proteção dos direitos humanos. A legitimidade da ONU para condenar o caso sul-africano
é exemplo singular da eficácia do multilateralismo. A partir de 53, o Tratado de Amizade firmado entre Brasil e Portugal, a posição do Brasil se tornaria vinculada a um tipo de colonialismo anacrônico, à revelia da genuína vocação do Brasil. Não é a posição oficial do Brasil, no sentido do Brasil reconhecer que houve um passo fora da cadência, não é isso. Mas é uma fala que se pode dizer sem medo na terceira fase, porque está balizada por membros da casa, seja opinião pessoal de diplomata, seja embaixadores mais experimentados na carreira, ou seja, a banca de terceira fase não vai olhar feio para você se você colocar nesses termos, tá? Por isso que eu estou trabalhando nessa série de vídeos com a posição oficial do Brasil como disciplina. Senão seria muito simples para a gente simplesmente pegar o conteúdo do Temer e pegar o conteúdo do atual chanceler e reproduzir aqui para vocês. O que a gente está fazendo é uma visão da casa, é a posição do Brasil do Itamaraty. Isso precisa ficar claro. Posição do Brasil do Itamaraty. Muito bem. Então, só retomando que a partir de 53, o Tratado de Amizade firmado com Portugal, a partir desse tratado, a posição do Brasil se tornaria vinculada a um tipo de colonialismo anacrônico, à revelia da genuína vocação do Brasil. O contraste entre valores e interesses fica evidente na relação do Brasil com o regime de apartheid na África do Sul. Reler as políticas adotadas pelo Brasil, como reflete Gelson Fonseca Júnior, não traz lições a repetir, é verdade, mas ensina a pensar os problemas em termos, por exemplo, de uma postura desconcertantemente ambivalente. Olha só, você pode abalizar a sua opinião da nossa ambivalência em relação à África do Sul, sustentado pela posição do embaixador Gelson Fonseca Júnior. E aí ele vai dizer, vou repetir porque isso aqui é importante para você usar com argumento quando o assunto é tão caro para a nossa política exterior. O contraste entre valores e interesses fica evidente na relação do Brasil com o regime de apartheid na África do Sul. Reler as políticas adotadas pelo Brasil, como reflete Gelson Fonseca Júnior, não traz lições a repetir, mas ensina a pensar o problema em termos, por exemplo, de uma postura desconcertantemente ambivalente. É isso. Muito se escreveu sobre as injustiças do apartheid. Não faltaram motivos para recriminá-los, nem vozes para denunciá-lo. Grosso modo, o apartheid continha dois elementos intrínsecos, quais sejam o racismo xenófobo e a presunção de superioridade da raça branca. O Afrikaner, como vai lembrar o Robert Jester, era o europeu que brotou na África. O primeiro-ministro sul-africano, Daniel François, discursava em 1950 em defesa da superioridade do homem branco europeu. A política externa de Pretória fora formulada da convicção, de que a África do Sul seria um posto avançado da civilização cristã europeia. As pressões internacionais contra o apartheid eram encaradas pelos Boers como doentia sentimentalidade em relação ao homem negro, ou nos termos do Botha, né, um total all-out contra o seu país. Nos anos 60, o apartheid foi declarado, nos anos 60, como ameaça à paz e crime contra a humanidade. E a ocupação da Namíbia foi declarada como ato ilegal. O Afrikaner, o African National Congress e o Pan-African Congress foram reconhecidos os legítimos representantes da maioria africana, sul-africana, melhor dizendo, African National Congress e Pan-African Congress. A partir dos anos 1980, as sanções econômicas trouxeram efetividade às pressões internacionais. E aí anote aí, em 1984, Pretória e Luanda assinaram o Acordo de Lusaka. Pretória e Maputo assinaram o Acordo de Incomat.
Acordos que geraram grande expectativa na região, tanto de Lusaka quanto o de Incomat, embora seus efeitos tivessem curta duração. No caso das relações que nos interessam mais de perto com o Brasil, as relações com Portugal, os interesses comerciais e a orientação anticomunista dos governos militares impediram que o Brasil levasse às últimas consequências a sua condenação à Pretória e a sua condenação, ou melhor, perdão, as nossas relações com Portugal, os nossos interesses comerciais e o discurso anticomunista dos governos militares impediram que o Brasil levasse às últimas consequências a nossa condenação, que era apenas retórica e permanente, ao regime sul-africano. Isso que resultou, sim, numa política ambivalente, porque nós tínhamos discurso, nós tínhamos retórica condenatória, mas tínhamos nossos desafios fundados nas nossas relações com Portugal, no nosso discurso, nos nossos valores anticomunistas dos governos militares e também nos interesses comerciais. O presidente da África do Sul entre 1999 e 2008, o Thabo Mbeki, ele reorientou a política externa da África do Sul ao defender a percepção de que os desafios do país estavam vinculados não ao Ocidente, mas sim à sua região e às expectativas globais da África, reconhecendo inclusive a vocação universalista. Jorge Cardoso lembra que a África do Sul contribuía com cerca de 80% do PIB regional, além de ser o maior investidor estrangeiro nas economias de Botsuana, da Suazilândia e do Lesoto. Muito bem, Nelson Mandela havia sido eleito presidente da República em 94, com 62% dos votos ao seu partido, a African National Congress. No ano anterior, ele havia sido, em 1993, agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, juntamente com de Klerk. E assim eu termino a nossa intervenção número 4 de posições oficiais do Brasil. Lembrando que essas posições oficiais do Brasil não são as oficiais do governo brasileiro, mas são aquelas opiniões oficiais do Brasil, do Itamaraty, e são aquelas que vão deixar você mais tranquilos e mais seguros para colocar as nossas convicções, ou melhor, as leituras que a casa já entendem como mais confortáveis. Então, hoje, por exemplo, a gente trabalhou essa questão do nosso relacionamento com o regime do apartheid, né? É claro que o Temer não citou nada muito claro em relação a essa política, até porque é uma questão um pouco mais de história da nossa política externa, mas você pode ficar tranquilo em falar da ambivalência, porque você está sustentado por ninguém mais, ninguém menos que Gelson Fonseca Júnior, tá bom? Essa é a intervenção número 4, e fica aí a hashtag para você se inspirar, hashtag Estuda que Passa. Até o próximo encontro. Grande abraço, fiquem com Deus.